Olá, tudo bem? Meu nome é Josiane, sou professora de Física e hoje vou resolver com vocês uma lista de exercícios sobre campo elétrico. Então, vamos começar a resolver. Vou começar então pela questão 1. Uma carga pontiforme de menos 10 microcoulomb é imersa num campo elétrico cuja intensidade local é 10 na 6 Newton por Coulomb e tem sentido horizontal, da esquerda para a direita. Pedem-se a intensidade, direção e sentido da força que atua sobre a carga. Primeira coisa que a gente faz é retirar os dados do problema. Então, estou resolvendo a questão 1. Uma carga pontiforme é imersa num campo elétrico, então ele está se referindo à carga de prova. Ela vale menos 10 microcoulomb. É imersa num campo elétrico cuja intensidade vale 10 na 6 Newton por Coulomb. Tem sentido horizontal da esquerda para a direita. Essa é a direção e sentido desse campo elétrico. E aí ele quer saber o valor do vetor força envolvido. O vetor força é aquele que precisa ter direção e sentido também da força. Bom, como já visto no vídeo anterior, a força elétrica ela é diretamente proporcional à carga de prova vezes o campo. A força elétrica vai ser 10 micro, que é 10 na menos 6, vezes 10 na 6 do campo. Posso cortar aqui e eu vou ficar que a minha força vai ser 10 newton. A carga de prova é negativa, por esse motivo, o sentido do campo é contrário ao sentido da força. Então, se eu tenho o campo da esquerda para a direita, eu vou ter a força elétrica da direita para a esquerda. A direção é a mesma, horizontal, só o sentido que vai ser contrário. A2. Uma partícula eletrizada positivamente com carga Q igual a 6 vezes 10 na menos 15 Coulomb é colocada num ponto do espaço onde a intensidade do campo elétrico é 10 na 3 Newton por Coulomb. Qual é a intensidade da força que atua sobre a partícula? Começo retirando os dados do problema. Então, a questão 2. Uma partícula eletrizada positivamente com carga 6 vezes 10 na menos 15 Coulomb. Aqui já deu que é o Q minúsculo, então não precisei pensar muito sobre isso. É colocada num ponto do espaço onde a intensidade do campo elétrico é 10 na 3 Newton por Coulomb. Qual a intensidade da força que atua sobre a partícula? Então, eu vou lá e vou usar a fórmula da força. Força é igual a carga de prova vezes o campo. Força é igual a 6 vezes 10 na menos 15, que multiplica 10 na 3. Força é igual, vai ficar só o 6, porque eu não tenho outro número aqui. 10 na menos 15 com 10 na 3, 10 na menos 12 Newton. Nessa questão não falou nada em direção e sentido, então não preciso escrever nada a respeito. A3. Uma carga Q igual a 2 vezes 10 na menos 6 Coulomb é colocada no ponto M do espaço e fica sujeita a uma força elétrica F igual a 10 Newton para o norte. Nesse ponto, calcule a intensidade e o sentido do campo elétrico. Então, eu começo resolvendo. Uma carga Q igual a 2 vezes 10 na menos 6 Coulomb, carga de prova, é colocada num ponto M do espaço e fica sujeita a uma força elétrica F 10 Newton para o norte. Nesse ponto, calcule a intensidade e o sentido do campo elétrico. Eu tenho a mesma fórmula que anteriormente. F é igual ao módulo do Q vezes o E. F, agora eu tenho um valor para ele e eu substituo igual a carga, que é 2 vezes 10 na menos 6, que multiplica pelo campo. Aqui eu costumo dizer para os meus alunos que eu pego o valor que está multiplicando e levo para o outro lado dividindo. Por quê? Porque assim eu não vou me perder nessa passagem de um lado para o outro.
Então, eu vou ficar com 10 divididos por 2 vezes 10 na menos 6, igual ao campo, que é o E. 10 divididos por 2 vai ser igual a 2. 10 na menos 6 aqui embaixo, quando passa para cima, 10 na 6 positivo. Newton por Coulomb. E assim eu cheguei no resultado. Só que ali ele pedia também o sentido. Se a força apontava para o norte, o campo também aponta para o norte. E como eu sei disso? Porque a carga de prova é positiva. Se a carga de prova fosse negativa, a força ia apontar para o sul. Número 4. Uma carga de prova negativa Q é colocada num ponto A de um campo elétrico E gerado por uma carga positiva Q. Fica então sujeita a uma força F de intensidade 10 N, sendo Q igual a menos 50 milicoulomb. Qual o valor do campo elétrico? A número 4, então, o que eu tenho de informação? Eu tenho a força, que vale 10 N, e eu tenho a carga de prova, que vale menos 50 milicoulomb. Esse milli é a mesma coisa que 10 na menos 3. E ele quer saber o valor do campo elétrico. Aqui ele não quer o vetor campo elétrico, ele quer só o valor. Então, F é igual ao módulo do Q vezes o E. F, eu tenho um valor para o F, então substitui. Igual módulo do Q. Se eu tenho um módulo, eu trago só os 50. O negativo a gente deixa. Vezes 10 na menos 3, vezes E. Mesma coisa que a questão anterior, isso aqui está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. 10 divididos por 50 vezes 10 na menos 3, igual E. 10 divididos por 50 vai ser 0,2. Vezes 10, está na menos 3 aqui embaixo, passa para cima, mais 3, igual ao E. Só que a gente arruma isso aqui. Como que eu arrumo? Ando uma casa para cá. Quando eu ando com uma casa para a direita, eu diminuo no expoente. Então, o meu E vai ficar com 2 vezes 10 na 2 Newton por Coulomb. Concluí a questão 4. A questão 5. Determine a direção, o sentido e a intensidade do vetor campo elétrico no ponto P da figura. O meio é o vácuo. Então, aqui mudou um pouquinho em relação ao que a gente tinha antes. Por quê? Porque agora eu tenho um desenho, tenho o valor da carga aqui no desenho e eu quero saber o valor do campo no ponto P. A distância aqui é 1 metro, esta daqui é a carga que está no ponto A. Outra informação dada, o meio é o vácuo, então é constante, é 9 vezes 10 na 9. Agora, não falou em carga de prova e não falou em força. Se não fala em carga de prova nem em força, a fórmula que eu uso aqui vai ser E igual a K0 vezes módulo da carga dividida pela distância ao quadrado. E vai ser igual a 9 vezes 10 na 9, que multiplica a carga, que é 10 na menos 6, divididos por 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, que vai sumir aqui de baixo. 9 vezes, eu não tenho outro número aqui, vai ficar, é como se fosse 1, só o 9. Vezes 10. 10 na 9 com 10 na menos 6, 10 na 3. Newton por Coulomb. Só que ele pediu para determinar a direção, o sentido, né, e a intensidade. Esta é a intensidade. Qual a direção e o sentido? Carga geradora de campo é positiva. Se eu considerar que aqui eu tenho uma carga de prova também positiva, neste ponto P, a interação seria de repulsão, ou seja, a linha de campo sai e para cá que vai estar apontando o campo elétrico. Então, eu poderia escrever aqui embaixo horizontal da esquerda para a direita. Opa! Direita. Ou só fazer o desenho ali. Tanto faz assim ou assim, a gente consegue entender igualmente. A número 6, determine o vetor campo elétrico E num ponto P distante 0,20 metros da carga pontual Q, criadora desse campo. É dado ainda Q igual a 4 microcoulomb.
Determinar o vetor campo elétrico num ponto P. Bom, só tem um detalhe, aqui como que eu vou saber o vetor? Ele não me deu muitas informações. Então, o que eu posso fazer? Eu posso inventar um desenho para que eu possa ver o que está acontecendo nesse ponto P, já que eu não tenho um desenho e não tenho muitas informações a mais para determinar a direção e o sentido. Eu sei que a carga elétrica ela vale 4 microcoulomb e que esta distância aqui é 0,2 metros. Para resolver, eu vou nesta fórmula, E é igual a K0 vezes o módulo do Q dividido pela distância ao quadrado. E é igual a 9 vezes 10 na 9, que multiplica 4 vezes 10 na menos 6, que divide por 0,2 ao quadrado. E é igual a 9 vezes 4, 36, vezes 10. 10 na 9 com 10 na menos 6, 10 na 3. Divididos por 0,04. E vai ser igual a 900 vezes 10 na 3. Ando 2 casas para cá, eu vou ficar com 9 vezes 10 na 5 Newton por Coulomb. Para saber a direção e o sentido desse desenho que eu atribuí, eu vou lá e vou fazer o desenho aqui. Se a carga geradora é positiva, as linhas de campo saem. O meu vetor campo elétrico, ele vai estar apontando saindo da carga, tá? Então, até poderia escrever aqui embaixo, saindo da carga. Já que ele não me disse, tá apontando para a direita, para a esquerda, nada disso, então poderia escrever somente isso. Espero que vocês tenham entendido a resolução desses exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários que eu respondo, ou aqui nos comentários, ou então em um outro vídeo específico sobre isso. O próximo vídeo que eu for fazer vai ser sobre campo elétrico de 2 ou mais cargas, para a gente ver como é que acontece essa interação, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!